Para a gente finalizar o assunto, né? Vamos continuar aqui na página 150. A gente viu aí, né? No finalzinho da 149, a gente viu aí alguns processos de compra de territórios, né? Na verdade, esses territórios foram ampliados, né? Como, por exemplo, regiões da Louisiana, 1803, né? A Flórida, que ele comprou da Espanha em 1819, Oregon, da Inglaterra, o Alasca, que é lá bem próximo faz fronteira com a Rússia, né? A gente sabe que a Terra lá é esférica, então o finalzinho daqui pega lá, né? Porque aqui a Terra é esférica. Então, é o Alasca que faz ali divisa com a Rússia, né? Todas essas regiões foram adquiridas, algumas principalmente na forma de compra, né? Na forma de comprar esses territórios realmente, mais a oeste, né? Na página 150 a gente tem aí a continuação, né? Vamos lá, a leitura e a explicação. A guerra com o México entre 1846 e 1848 consolidou o processo de expansão. A causa da guerra foi a revolta dos colonos instalados no Texas, que proclamaram a República Independente do Texas. Os mexicanos reagiram, mas os Estados Unidos apoiaram os texanos, e o México foi derrotado. A paz foi reafirmada no Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fez os mexicanos reconhecerem a perda do Texas, além de cederem o território equivalente aos atuais estados norte-americanos do Novo México, Califórnia, Nevada, Utah e Arizona. Ou seja, muitos dos territórios americanos, aqueles lá que a gente falou, eles foram comprados, eles foram negociados, né? Já com relação a esses territórios que foram tomados do México, eles foram tomados a partir da guerra, né? Vários territórios aí ocorreu um conflito entre os dois países, os Estados Unidos saiu vitorioso e o México acabou reconhecendo a perda desses territórios. Como a gente viu aí, é uma boa parte aí de territórios aí, né, que foram conquistados do México, né? Boa parte dessa questão mais a oeste, aí, essa parte mais marrom, né? Você vê aí, ó, cedido pelo México em 1848. Olha aí, ó, essa partezinha mais marronzada, né? Você tem aí Utah, Nevada, Califórnia, Arizona, regiões aí que os Estados Unidos acabou ganhando através da guerra, né? Certo? Então, os Estados Unidos expandiu seu território muito no século XIX, né? Nessa expansão para o oeste, nessa marcha para o oeste, certo? Continuando aqui, ó, a Guerra de Secessão, 1861-1865. Essa Guerra de Secessão é uma guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. É uma guerra civil americana entre territórios americanos, né? Vamos lá. Ao longo do século XIX, as divergências entre os estados industrializados do norte dos Estados Unidos e os estados agrícolas e escravistas do sul eram enormes, remontando ao processo de independência. A abolição da escravatura era uma questão que dividia nortistas e sulistas, ou seja, essa era a grande diferença entre essas duas regiões dos Estados Unidos, né? Você vai ter aí uma região, você tem ali uma região que é industrializada, que é o norte dos Estados Unidos, e você tem uma região agrícola, que é o sul dos Estados Unidos. Isso remonta muito ao período colonial dos Estados Unidos. No período colonial dos Estados Unidos, ocorreu uma divisão. O norte era mais desenvolvido, era voltado para o comércio interno, tinha lá o trabalho assalariado, pequenas propriedades, e o sul era totalmente o oposto. O trabalho era escravo, a mão de obra era escrava, né, como eu falei, era uma região agrícola, de grandes latifúndios, ou seja, era completamente o oposto. E isso se reflete em diferenças entre o norte e o sul. E essas diferenças vão estar principalmente relacionadas ao fim da escravidão. O norte já não existia a escravidão, enquanto que o sul ainda existia. E existe uma pressão muito forte da galera do norte para o fim da escravidão, né? Até porque região industrializada prega muito o fim da escravidão e o trabalho assalariado. Por quê? Trabalhador assalariado compra produtos industrializados, escravo não. Então existia uma pressão muito grande entre os nortistas e sulistas, né?
Um queria o fim da escravidão, que eram os nortistas, e os sulistas queriam a manutenção dessa escravidão, certo? A eleição de Abraham Lincoln, 1860, que como candidato se mostrava favorável à libertação dos escravos, levou os estados escravistas do Sul a decidirem se separar da União e formar uma confederação, ou seja, era uma tentativa do Sul se separar do Norte dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, né, que se elegeu em 1860, a história de Abraham Lincoln é algo assim, ele teve muitas derrotas, né, ele perdeu para prefeito, ele perdeu para governador, para senador, né, teve a morte da sua esposa, entrou em depressão, e depois de muito tempo, quando todos menos esperavam, ele se elegeu como presidente dos Estados Unidos. E ele é o responsável, né, pelo fim da escravidão. Ele era favorável ao fim da escravidão. E é ele, o presidente, que vai, né, no seu governo, que vai se findar a escravidão nos Estados Unidos. Né? Mas antes disso, o Sul tentou se separar do Norte, porque o Norte apoiava essa política de fim da escravidão, enquanto que o Sul não aceitava. Por isso que o Sul decide se separar. É aí que vai se iniciar uma guerra, né? O conflito... o candidato se mostrar favorável à libertação dos estados escravistas, os Sul decidiram se separar e formar uma confederação. Assim, em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul afastou-se da União. Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas seguiram o exemplo. Estavam formados os Estados Confederados da América, com capital em Richmond, Virgínia. Ou seja, ocorreu uma separação aí dos territórios americanos. O conflito teve início em 1861 e durou 5 anos, resultando na morte de aproximadamente 600 mil pessoas. Imagine, uma guerra no mesmo país, né? Morreu cerca de 600 mil pessoas, muita gente, né? Nesse período, o presidente Lincoln adotou medidas radicais para conseguir apoio à União, como a promulgação do Homestead Act, lei, né? Act significa lei, de 1862, que concedia gratuitamente terras no Oeste a quem permanecesse nelas por 5 anos sem utilizar mão de obra escrava. A Lei de Proclamação de Emancipação em 1863, que abolia a escravidão nos estados fiéis à União, que ainda a praticavam. Nos Estados Confederados, a medida tinha o intuito de levar os ex-escravos a não colaborarem com o Exército do Sul. A guerra terminou em 9 de abril de 1865 com a rendição dos Confederados. Ou seja, qual foi a estratégia de Lincoln, né? Lincoln ele começou a dar benefício às pessoas que se afastassem dessa ideia da escravidão, né? Ele diz assim que a Oeste, quem conseguir 5 anos, aquela terra, se conseguir trabalhar na terra durante 5 anos sem usar trabalho escravo, eles teriam aquela terra de graça. A terra passaria para essas pessoas. Então isso motivava o fim da escravidão no Oeste, né? Além de que ele vai começar a diminuir o número de escravos, porque ele vai libertando os escravos que fazem parte da União, ou seja, que fazem parte dos Estados Unidos. Isso vai enfraquecendo o Sul, que se tornou confederado. Isso vai enfraquecendo até que eles se rendem em 1865. Né? Eles se rendem e finalizam a escravidão em todos os Estados Unidos. Então, a escravidão nos Estados Unidos ela se finda em 1865. É por isso que o Brasil tem o título de ser o último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil só vai abolir a sua escravidão em 1888, né? Aí, basicamente, 23 anos depois dos Estados Unidos. Então, por isso que o Brasil é o último país a abolir sua escravidão. Certo? Então a guerra acabou no dia 9 de abril de 1865 com a rendição e o fim total da escravidão. Beleza? Tranquilo? Gente, ao finalizar aí, ao vocês finalizarem aí a observação do vídeo, né? Ao assistirem o vídeo, façam aí, né? A gente ainda tem um tempinho aí de aula, né? Pelo menos metade da aula. Então façam aí a página 151, a parte do sistematizar, beleza? Daqui a pouco eu volto com a correção, parte do sistematizar, ok?